Pedimos a Ti, meu Pai amado, nesta hora, para que o Teu Espírito, meu Pai amado, envolva o Teu Filho de uma forma poderosa, grandiosa, para falar conosco, para entregar à Tua igreja o alimento espiritual pelo qual nós necessitamos. Então que Ele seja nesta noite canal de bênção, meu Pai amado, para a Tua igreja. Que não venha nada do Teu Filho, não venha nada dele, Senhor, mas que o Teu Espírito tome total liberdade sobre este altar e sobre a vida do Teu servo e sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria, me sinto honrado também pelo convite de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Hoje estou acompanhado com a minha esposa, meu filho, e também tem um varão valoroso ali, o Laírson, que trabalha comigo. A gente vai fazer 2 meses que comecei a trabalhar numa nova empresa e graças a Deus, conheci o Laírson, a gente conversando, aí ele falou, vamos lá na igreja lá que Deus quer falar com você, varão. Foi lá na igreja, Deus falou fortemente ao coração dele, aceitou Jesus, está aí, seguindo firme e forte também na presença do Senhor. Eu sou grato a Deus, grato aos pastores, ao bispo, pelo convite, ao Rafael também, a Vanessa, a gente se conhece desde jovem, no bairro onde a gente mora, e fico feliz de conhecer cada um dos irmãos, um povo de Deus, que Deus está preparando para morar no céu, amém? Glórias a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho, qual escreveu Lucas 13. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas 13, versículo 10 em diante. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Está lendo. O título diz assim: Jesus cura uma mulher encurvada. Versículo 10 diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, está livres da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister ou necessário trabalhar. Nesses dias, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, eu estava meditando nessa mensagem, nessa palavra, conhecida de todos nós. É assim que recebi o convite, fui orar a Deus, buscando qual seria a mensagem que o Senhor queria falar conosco nesta noite. E Deus trouxe essa mensagem, né? E para compreendermos um pouco melhor sobre esse relato, essa passagem, seria bom atentarmos também como se encontrava o povo judeu na época em que Jesus estava exercendo o seu ministério, fazendo a obra de Deus, libertando, curando, falando a respeito do reino dos céus. E vemos que o povo judeu, na época em que Jesus exerce o seu ministério, eles viviam uma falsa liberdade, né? Por que falsa liberdade? Porque eles, ao mesmo tempo que se achavam livres, mas estavam sob o jugo dos romanos. Os romanos, eles exerciam poder e autoridade sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu. Então existiam certas restrições para que aquela nação vivesse ali, porque naquele tempo existiam ali os domínios, porque a nação de Israel outrora foi um povo, né? Quando o rei Davi governou o povo de Israel, o rei Davi subjugou todas as outras nações, e todas as outras nações olhavam para o povo judeu e via a glória de Deus sobre a nação de Israel, porque Deus tinha feito uma promessa que abençoaria aquele povo de uma tal forma que seria exaltado entre todas as nações. E foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Mas pela desobediência a Deus, o povo de Israel começou a sofrer uma decadência espiritual. E com a decadência espiritual foi vindo as consequências que lhe trouxe a vergonha, o cativeiro. E ali por diante o povo de Israel passou a ser dominado, louvado seja Deus, por outras nações. A gente sabemos que o povo de Israel passa 70 anos no cativeiro da Babilônia. Depois de saírem da Babilônia, o povo judeu nunca mais teve aquela glória como teve antes, porque o Senhor havia falado que todos eles iriam passar por certas situações das quais iriam apontar para Cristo Jesus, no nosso Senhor. E nós podemos, queridos e amados irmãos, ver que eles viviam essa falsa liberdade. É como se eles tivessem a liberdade de andar, mas não poderiam fazer tudo aquilo que eles quisessem fazer. Ou seja, Deus tinha dado a liberdade para que aquele povo orasse, para que o povo adorasse a Deus, para que o povo tivesse uma cultura a qual servia ao Senhor nosso Deus. Mas com a sua desobediência eles tiveram que passar a ser dominados por outros reis e outras autoridades, a qual muitas das vezes traziam para eles sofrimento. Muitas das vezes eles eram martirizados, muitas das vezes eles sofriam por causa desse domínio que vinha sobre o povo judeu. E nós vemos que eles viviam uma falsa liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o nosso Deus também, queridos irmãos, a gente podemos entender que além dessa falsa liberdade que o povo de Israel vivia, existia um caos social naquele tempo. Por que existia um caos social naquele tempo? Porque muitos estavam, louvado seja Deus, à mercê do destino. Eles não tinham, louvado seja o Senhor, um amparo que trouxesse a paz para aquela nação. Ou seja, os governantes daquele tempo não estavam interessados se o povo de Israel estava bem, porque o povo dele era um povo romano. Louvado seja Deus, eles estavam apenas ali exercendo a sua função como autoridade sobre aquele povo. E nós podemos ver que em diversos relatos da Bíblia nós encontramos algum centurião
romano que estava ali governando, louvado seja Deus, os seus soldados para que controlasse a nação de Israel. Ou seja, eles estavam ali pagando impostos, eles estavam ali trabalhando. Muitas das vezes a gente vê na Bíblia que existiam os publicanos, aleluia, que cobravam os impostos, mas o imposto era para os romanos, para César. Louvado seja Deus. E então existia um caos social, e não é diferente nos nossos dias como hoje. Louvado seja Deus. Nós vemos também essa falsa liberdade entre nós. Nós vemos também o caos social. A gente vê que a falta de assistência médica, a gente vê muitas pessoas passando dificuldade, a gente vê muitas situações que estão mal resolvidas entre a sociedade, precisando de uma ajuda, e a gente muitas das vezes espera no homem, mas não vai buscar no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós também vemos também que era o principal de uma nação, queridos irmãos, porque a Bíblia vai dizer que bem-aventurada a nação cujo Senhor é o seu Deus. E nós vimos que na época, aleluia, que Jesus estava exercendo o seu ministério, nós podemos ver que os judeus, eles não tinham uma referência espiritual para as suas vidas. O que o Senhor quer dizer, pregador, com isso? Eu quero dizer que eles não tinham alguém que eles pudessem se espelhar. Eles não tinham alguém que se compadecesse do seu sofrimento, que olhasse para a sua causa e tentasse ajudar. Sabe por quê, queridos? Porque nós podemos ver que os líderes religiosos, eles não praticavam aquilo que eles falavam. Ou seja, eles estavam vivendo de aparência. Jesus vai dizer uma certa vez, aleluia, está lá em Mateus 23, 1 ao 3, Jesus vai dizer, olha, tudo que eles falarem, praticais, mas não praticais em conformidade com as suas obras, porque eles falam, mas não praticam. E o Senhor Jesus Cristo queria que eles estivessem exercendo o que a palavra de Deus ela ensinasse, mas pelo contrário, eles falavam, mas não praticavam. Por isso o Tiago vai dizer que temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus. Não adianta a gente apenas ouvir e não praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando a cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos também, queridos irmãos, que pela falta de referência espiritual, nós vemos que existiam pessoas que estavam desprezadas, pessoas que eram pecadores. Existia uma classe ali das autoridades, dos líderes religiosos daquele tempo, que desprezavam aqueles que eram classificados como pecadores. Ou seja, o pecador, ele não podia se sentar na mesa com algum deles. O pecador não podia entrar no templo. O pecador não tinha oportunidade de falar com Deus no templo. Por quê? Porque eles eram rejeitados naquele tempo. Uma certa vez Jesus estava passando e viu um homem chamado Mateus na alfândega, ali na recebedoria. Enquanto Jesus olha para ele, Jesus fala para ele, vem, segue-me. Ele larga tudo, segue a Jesus. Depois ele prepara uma mesa para o Senhor, se assenta com Jesus à mesa em sua casa, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava sentado ali com seus discípulos, e ali muitos publicanos e pecadores assentaram junto com Jesus nesse dia. E ali os fariseus e os líderes religiosos daquele tempo olharam para Jesus assentado junto com os fariseus, ou junto com os publicanos e pecadores. E ele falou assim, por que o vosso mestre come com pecadores e publicanos? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. Então, irmãos, podemos ver que existia uma diferença. As pessoas não eram tratadas com amor. As pessoas não eram recepcionadas com amor. Ou seja, as pessoas iam na igreja naquele tempo, mas o que elas iam e apreciavam naquele tempo era apenas palavras vazias. Porque melhor do que palavras são as nossas ações. E naquele tempo, quem eram os líderes religiosos que falavam, mas não praticavam?
Ou seja, a sociedade que estava ali precisando de ajuda, que estava ali buscando algo do Senhor, um milagre, que estava com a dificuldade da sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aleluia, louvado seja Deus. A única oportunidade que eles tinham é de se achegar a Deus, e mesmo assim, olhando para aquela situação, louvado seja o Senhor, não tinha esperança, porque as pessoas que estavam à frente deveriam ser ali a referência. Eles estavam totalmente em desacordo com a palavra de Deus, desagradando a Deus. Mas mesmo assim, queridos irmãos, louvado seja o Senhor, nós vemos que o povo de Deus era um povo abençoado pelo Senhor. Nós vemos que um povo que insistia, que perseverava, louvado seja o Senhor. Mesmo Jesus falando, aleluia, para aquelas pessoas que estavam ali apenas servindo de aparência na presença dele, Jesus vai dizer lá em Mateus 15, versículo 8, Jesus vai dizer assim, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Louvado seja o Senhor. Mas mesmo assim, mesmo o povo estando desse jeito, vendo essa situação, mesmo o povo passando por dificuldade, passando por luta, o povo vivia debaixo da promessa de Deus. Louvado seja o Senhor. Talvez, aleluia, louvado seja o Senhor, a gente podemos nos deparar com certas situações nos dias atuais de hoje. Temos caos social, temos muitas coisas erradas dentro do mundo do cristianismo, nós vemos muitos desprezando os mais pobres, necessitados, aqueles que precisam de ajuda. Alguns desprezam sim, mas nós vivemos debaixo de uma promessa de Deus, queridos irmãos. Eu vim aqui nessa noite dizer para cada um de vocês que Deus tem uma promessa na nossa vida, e a promessa que Ele há de cumprir, porque o nosso Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, eu sou que me amando como tu rebarraia, remanda caísto como tu ribereia. Aleluia, louvado seja o Senhor. A nação de Israel vivia debaixo da promessa. E a promessa que Deus havia feito para a nação de Israel era que um dia uma virgem iria conceber um filho, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nasceria um homem chamado Jesus Cristo, o qual iria trazer a libertação do pecado da nação de Israel e de todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é nesse contexto, queridos irmãos, que nós podemos ver que Jesus ele se depara com essa mulher que estava, aleluia, dentro da sinagoga. Jesus ensinando dentro da sinagoga. Jesus olha, e a Bíblia vai dizer que estava uma mulher ali que tinha um espírito de enfermidade. Aleluia, louvado seja Deus. E diz que essa mulher, ela estava encurvada, ela não podia de modo algum se endireitar-se. Ou seja, aquela mulher andava encurvada, ela não tinha como se colocar de pé, ficar endireitado. O seu olhar era apenas para baixo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a meditar, louvado seja Deus, o que isso queria dizer conosco. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que não foi por um mês, não foi por 2 anos, foi 18 anos que esta mulher estava indo, aleluia, na sinagoga, onde eram exercidos ali os cultos a Deus. E ela estava ali 18 anos enferma, presa, aleluia, por um espírito de enfermidade. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali vai dizer, queridos irmãos, e vendo a Jesus chamou a si. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que esta mulher, mesmo vendo essa situação, mesmo ela convivendo com um caos social, mesmo ela vendo o declínio espiritual da igreja naquele tempo, mesmo ela vendo, aleluia, louvado seja Deus, as coisas que estavam desfavoráveis para ela não deixou de acreditar que um dia Deus iria olhar para ela e fazer um milagre na vida dela. Ei,
Meus irmãos, não desista, aleluia, da promessa, do plano que Deus tem na minha e na sua vida. Pode passar o tempo que for, mas um dia Jesus vai olhar para mim e para você e vai falar: olha, hoje chegou o seu dia, hoje chegou o teu milagre, hoje chegou a tua bênção, hoje chegou aquilo que você estava precisando na sua vida, aleluia. Eita, raia, soma da raia. Eita, meu Deus. Irmãos, uma coisa, queridos irmãos, é eu olhar para você. Outra coisa é você olhar para mim. E outra coisa é Jesus te olhar e Jesus me olhar, irmãos. Irmãos, Jesus está olhando para aquela mulher, como todos os outros que estavam ali naquela sinagoga, como todos os anos se passaram, aquela mulher estava ali encurvada. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é que Jesus, ele não olha apenas para a encurvatura dela, irmãos. Jesus apenas não olha para a enfermidade dela. Jesus vê aquilo que nós não conseguimos ver. Aleluia, eu posso te ver, mas eu não sei o que está no seu coração. Aleluia, você pode me olhar e você não sabe o que passa no meu coração, o que eu estou sentindo. Mas Jesus, ele olha diferente para mim e para você. Jesus, ele vem com um propósito, queridos irmãos, de restaurar aqueles que estavam com o coração contrito, abatido, angustiado, de trazer liberdade aos cativos, aquele que estava preso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus olha para aquela mulher, eu fico imaginando, queridos irmãos, Jesus vendo aquela mulher e pensando no seu coração, dizendo: olha, essa mulher está vivendo assim há tanto tempo, essa mulher está encurvada, ela tem dificuldade para trabalhar. Aleluia, talvez ela não consegue trabalho por causa da deficiência dela. Talvez as pessoas olhem para ela e falem: olha, essa pessoa, ela não tem capacidade de trabalhar na minha empresa, trabalhar onde eu quero, na área que eu preciso. Mas o Senhor Jesus Cristo olhando para ela, talvez Jesus olha, ela tem dificuldade de cuidar dos seus filhos, ela tem dificuldade, aleluia, louvado seja Deus, de fazer os serviços domésticos de casa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus estava vendo o que aquela enfermidade estava causando de prejuízo na sua vida, o quanto estava tirando a sua felicidade, o quanto estava muitas das vezes angustiando o seu coração, porque talvez aquela mulher tinha desejo no seu coração, tinha sonho no seu coração de viver uma vida que pudesse andar, aleluia, como todas as outras pessoas, de fazer aquilo que todas as outras pessoas fazem, e de também de lutar por aquilo que também almejava em seu coração. Mas aquela enfermidade, aquele espírito maligno estava impedindo com que aquela mulher vivesse uma vida de bênção na sua vida, vivesse uma vida de paz na sua vida, vivesse uma vida feliz na presença de Deus. E o Senhor Jesus Cristo olhando para ela, Jesus, ele vai dizer para aquela mulher: mulher, está livre dessa enfermidade. Jesus falou: olha, mulher, a partir de hoje, essa enfermidade, isso que estava te impedindo, esta mal que estava sobre a sua vida, não irá mais causar dano para você. Hoje eu estou dando basta no seu sofrimento. Hoje você vai poder andar com seus filhos, aleluia, como todos os outros andam. Você vai poder trabalhar, você vai poder exercer, aleluia, o ministério, você vai poder fazer a obra de Deus, você vai poder fazer aquilo que o teu coração almeja, porque hoje eu estou te libertando desta doença, desta enfermidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Meu irmão, aleluia, louvado seja Deus. Nós podemos ver, queridos irmãos, que existem momentos na nossa vida que Jesus, nosso Deus, ele permite a gente passar por certas dificuldades,
certas tribulações, a gente percebe, queridos irmãos, que nem tudo na nossa vida sai como a gente planeja, sai como a gente quer. Nós podemos ver que o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que Ele conhece o nosso assentar, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, irmãos. E Ele sabe o que verdadeiramente está dentro de nós, o que nós necessitamos. Talvez você tenha entrado aqui, meus irmãos, muitas das vezes você pode ter tentado, de alguma forma, realizar os seus sonhos, se endireitar. Aqui, eu vejo que aquela mulher não apenas queria, aleluia, louvado seja Deus, ter uma postura como as outras pessoas, mas eu vejo que aquela mulher também queria dignidade dentro da sociedade, com que as pessoas olhassem para ela com respeito. Meu Deus, meus queridos e amados irmãos, muitas das vezes quando a gente olha para uma pessoa, aleluia, louvado seja Deus, que tem uma certa deficiência, muitas das vezes a pessoa que olha com certo desprezo não era diferente, irmãos. Aleluia, naquele tempo, louvado seja Deus, as pessoas que estavam nessa situação, muitas das vezes eram deixadas de lado. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos que o nosso Deus, Ele não rejeita ninguém, irmãos. O nosso Deus, Ele vai dizer assim, Jesus, Ele vai dizer: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus, irmãos, quando Jesus, Ele diz essas palavras, que estás livre da tua enfermidade, Jesus impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, quando Jesus toca sobre a cabeça daquela mulher e pôs a mão sobre ela, Jesus opera um milagre na vida daquela mulher. Louvado seja Deus. A Bíblia não vai relatar qual era a circunstância, por que aquela mulher estava daquela maneira, porque o espírito da enfermidade estava aprisionando ela há 18 anos naquela situação, irmãos. A Bíblia não vai relatar o porquê, mas o importante aqui, queridos irmãos, é saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, num culto ao qual Ele estava ministrando ali, ensinando o povo, Jesus, Ele vê a situação daquela mulher, e Jesus diz para aquela mulher: olha, você hoje, a partir de hoje, você está livre. E hoje Deus me trouxe aqui, irmãos, para falar para alguém que esta situação que estava te importunando, você está livre a partir de hoje. Hoje o Senhor está pondo fim no sofrimento que você estava passando. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Uma certa feita, um homem estava todo leproso, e ali Jesus desce do monte, e aí um homem leproso chega até Jesus e fala: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus fala para ele: eu quero ser limpo. Aleluia. Jesus coloca as mãos sobre aquele homem é curado instantaneamente da sua lepra. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus quer, irmãos, fazer um milagre na minha e na sua vida hoje, nesta noite, para a glória do nome santo do Senhor. Você que crê, glorifique e exalte o nome do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de aproveitar os minutos. Eu tive uma vida muito conturbada dos meus 18 até os 26, 27 anos. Me envolvi com as drogas, criminalidade. E aí passaram-se alguns anos, pela segunda vez que eu estava preso, estava dentro do presídio aqui no CDP São Bernardo, em 2011, e aí eu estava
buscando me libertar do vício. E eu falando, Senhor, me ajuda. Só que eu pedia para Deus e falava comigo mesmo, tentava lutar com as minhas forças. Falava, hoje eu não vou usar, não vou. E aí passava algum tempo, ia lá e usava novamente. Aí eu comecei a falar comigo, falava, estou sem opinião própria, já não consigo mais falar, eu não vou fazer, depois eu acabo fazendo. Mas por que acontecia, irmãos? Depois que eu fui servir a Deus, a gente entende o que Jesus quis dizer. Jesus, quando disse, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, aí falaram para ele, mas nós não servimos ninguém, Senhor. Aí Jesus falou assim, olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E agora eu vou fazer a pergunta, o escravo, quando o seu Senhor diz ao seu escravo, faz isso, o seu escravo ele tem direito de falar não? Porque ele é escravo. É a mesma coisa nós, quando estávamos escravos do pecado. Então eu falava, não, hoje eu não quero, mas daqui a pouco era eu que estava pedindo, porque o pecado que estava me aprisionando me levava a fazer aquilo que eu não queria fazer. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Por quê? Porque o pecado que habita em mim. E aí, uma certa vez, usei uma droga e umas 9 e pouca da noite, eu coloquei a cabeça no lugar e falei, olha, o diabo quer acabar com a minha vida. Mas eu não vai conseguir não, porque hoje vai ser o último dia. Eu fui lá, fumei o último cigarro, depois escovei os dentes, dobrei meu joelho, falei com Deus, falei, Senhor, eu já tentei de diversas formas parar sozinho, mas eu quero pedir a tua ajuda para que o Senhor venha me ajudar. O Senhor venha me libertar desse vício. E eu quero entregar minha vida nas tuas mãos para você fazer da minha vida o que me pareceu aos teus olhos. Irmão, e para a glória de Deus, irmãos, dia 18 de julho foi o último dia que eu usei droga, de 2011. Glória a Deus. E aí passou-se um mês sem usar nada. O pessoal da cela estava comigo, nós morávamos em 46 pessoas. De 46, 4 não usava nada, o restante todo mundo. E aí o pessoal ficava falando assim, tá chapando, tá na depressão. Eu falei, irmão, não quero nada, irmão. Eu não tenho nada, não quero mais droga, não quero mais nada. E aí, irmãos, graças a Deus, com o mês que eu estava liberto, porque eu prometi para Deus que eu ia orar 3 vezes ao dia, e eu ia ler a Bíblia 3 vezes ao dia. E aí assim eu comecei a fazer durante um mês. Daqui a pouco começou a surgir aquele desejo de aceitar Jesus, aquele desejo de servir a Deus. E aí foi quando eu tomei a decisão, aceitei Jesus, né? Foi dia 3 de setembro. E aí eu comecei a servir a Deus. E para a glória de Deus, irmãos, estou servindo a Ele desde lá para cá. Né? Todos nós, irmãos, passamos por diversas lutas, diversas tribulações, mas a Bíblia diz que Jesus em todo tempo está comigo e com você. Jesus vai dizer, eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. E através, irmãos, dessa experiência que eu tive com o Senhor, dessa libertação que Deus fez na minha vida, para a glória de Deus, comecei a servir ao Senhor. Com 8 meses que eu estava servindo a Deus, Deus me coloca na frente da obra lá. E aí comecei a fazer a obra de Deus lá dentro. E as pessoas que olhavam para mim e falavam assim, olha, mas se Deus fez na sua vida, vai fazer na minha. Quando foi no outro mês, essa pessoa já estava aceitando a Jesus também.
E assim, irmãos, o que Jesus Ele faz por cada um de nós é aquilo que a sociedade não pode fazer, irmãos. A sociedade, ela não tem poder de regenerar o homem. Ela não tem poder, queridos irmãos, de tirar, de libertar uma pessoa de uma escravidão que não é aquela prisão